preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Olá, tudo bem? Meus irmãos, qual a importância de Pedro e Paulo para nós cristãos? Este é o tema da liturgia da palavra desse dia 4 de julho de 2021, que é a solenidade aos apóstolos São Pedro e São Paulo. A liturgia deste domingo começa com Lucas narrando o dia em que o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e mandou também prender a Pedro. Enquanto Pedro estava na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse para ele levantar-se depressa. Depois que caíram as correntes que amarravam as suas mãos, Pedro colocou o cinto, calçou as sandálias e vestiu a capa e acompanhou o anjo. Depois deles passarem pela primeira e segunda guarda, o portão de ferro que dava para a cidade abriu-se sozinho. Eles saíram e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse que naquele momento sabia que o Senhor enviou o seu anjo para lhe libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Em sua carta a Timóteo, Paulo escreveu que combateu o bom combate, completou a corrida e guardou a fé, que já estava reservada para ele a coroa da justiça que o Senhor, juiz justo, lhe daria naquele dia, e não somente a ele, Paulo, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Paulo afirmou a Timóteo que o Senhor esteve a seu lado e lhe deu forças, que ele fez com que a mensagem fosse anunciada por Paulo integralmente e ouvida por todas as nações. E Paulo concluiu dizendo que o Senhor lhe libertaria de todo o mal e lhe salvaria para o seu reino celeste. E no Evangelho, meus irmãos, Mateus narra o dia que Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos quem diziam os homens ser o Filho do Homem. Após eles responderem que alguns diziam que ele era João Batista, outros que era Elias, outros que eram Jeremias ou alguns dos profetas, Jesus lhes perguntou o que eles acharam ser ele. Simão Pedro respondeu que ele, Jesus, era o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse que Simão Pedro era feliz, porque não foi um ser humano que revelou isso a ele, mas o seu Pai que estava no céu. Por isso, Jesus deu-lhe o nome de Pedro e afirmou que sobre aquela pedra construiria a sua igreja, e o poder do inferno nunca poderia vencê-la. Meus irmãos, qual é a minha conclusão sobre a liturgia da palavra desse dia 4 de julho de 2021? Que Jesus sabia da importância de Pedro e de Paulo para a pregação do seu evangelho. A Pedro, Jesus confiou em vida a formação da sua igreja, renovando a fé entre os judeus. A Paulo, Jesus confiou, já ressuscitado, o apostolado, levando o Novo Testamento também para os gentios. Mesmo convertido de pescador de peixes a pescador de homens, testemunhando tudo o que Jesus fez e reconhecendo a ele como Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro foi capaz de negá-lo por 3 vezes. Mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro, ainda em vida confiou-lhe o poder de perdoar em seu nome. Por outro lado, mesmo inicialmente perseguindo os cristãos por não conhecer nem testemunhar as obras de Jesus em vida, Paulo converteu-se imediatamente após o chamado de Jesus, dessa vez já ressuscitado, e levou para todas as regiões, além da Galileia, o caminho da salvação deixado por Jesus. Que nós cristãos, meus irmãos, façamos por merecer o sacrifício e a morte de Pedro e de Paulo em nome de Jesus e nos inspiremos em suas atitudes para caminharmos rumo à salvação. E que, próximo de nossa partida, possamos proclamar as últimas palavras de Paulo a Timóteo.
Combati o bom combate. Completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Amém?